lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube, Gotinhas da Verdade, para mais uma gota da verdade na nossa mente, no nosso coração, cuja verdade hoje a gente completa aquela declaração de Paulo em relação ao ambiente controverso que a igreja em Corinto estava vivendo. Aquele período em que cada um tinha seu líder predileto. E, a princípio, era Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Agora, ele resumiu, ele selecionou ele mesmo, Paulo e Apolo. Então, os mais influentes, e mesmo em relação a estes dois, havia um partido ou dois partidos fortes. Então, para evitar que este espírito se propagasse, ele declarou: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E ele continua: de modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Como a gente já sabe que a parte central da igreja, ou seja, a igreja precisa estar centrada, baseada em Deus. Lembrem, lá em Mateus 16, 18, quando aparece nas Escrituras pela primeira vez a palavra igreja, foi quando Jesus declarou a sua edificação. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, aqui ele está destacando mais uma vez Deus. Ele estava como que a dizer: eu e Apolo, nós podemos ser queridos, amados por vós, termos o nosso lugar na igreja, porque eu plantei, o Apolo regou. Mas não se esqueçam, a melhor parte, o básico é não aquele que plantou, não aquele que regou, dizendo no presente, não aquele que planta, não aquele que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia! Mostramos ontem o nosso papel, o papel da liderança, da verdadeira liderança da igreja. Apresentamos o segredo do regar, que era aquilo que Apolo fez logo após o plantio feito pelo apóstolo Paulo. E a gente aprendendo sobre o segredo do regar. Aí então vem nestas palavras do apóstolo
a ação de Deus sobre aquilo que estamos fazendo. Deus deu o crescimento. Temos que aqui ficarmos atentos, tirarmos uma lição para nós. Como estamos plantando? Como estamos regando? Porque se nós fizermos a nossa parte de maneira correta, com certeza Deus vai abençoar. Deus dará o crescimento. Mas como este crescimento se manifesta? Como o crescimento da vida, ou na vida espiritual, na vida da igreja, deve aparecer? Lembrem que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta 3:18, ele disse: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Que lindo! Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Mas eu continuo perguntando, o que é este crescer? Já encontrei muitas pessoas se gabando. Eu conheço a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Eu sei vários capítulos de cor. Será que isto aí é crescimento? Bem, pode ser um crescimento teórico, pode ser um crescimento mental, tem o seu lado positivo, mas aqui fala de um crescimento na graça de Deus. Lembrem que várias vezes o apóstolo Paulo teve que tratar a igreja, chamá-la de crianças em Cristo, dizer: vocês são infantis. Eu queria dar um alimento sólido para vocês ou a vocês, mas ainda permaneço dando leite. O que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que nós não devemos ficar apegados, fazer da Bíblia uma colcha de retalho, ficar apenas defendendo princípios denominacionais, apenas conhecendo regrinhas, dogmas. Ele espera, ele queria, Deus quer uma igreja que experimente a graça dele, tenha a sua unção. Lembrem daquela súplica que o apóstolo fez à igreja em Éfeso, capítulo 1, verso 17. Ele disse: eu oro para que Deus vos dê espírito de revelação e sabedoria. Aleluia! Que lindo! Espírito de revelação e de sabedoria. Se você ler os versos seguintes, ele vai dizer por que nós precisamos deste espírito de revelação e de sabedoria. A vida com Deus é misteriosa. A vida com Deus, ela é cheia de novidades, alimentos fortes, alimentos novos, não aquelas mesmices de sempre. Esta é a razão de que
o porquê de muitas denominações que são chamadas de igrejas, elas acabam ficando apáticas, toscas, porque elas vivem na mesmice denominacional, apresentando aquela pregação de sempre, aquela defesa de placas, cultos, festividades, congressos que os líderes têm orgulho de dizer: estamos aqui em nome da igreja tal. Que lástima! Isto é uma profanação. Lembre, Colossenses capítulo 3, verso 17, o apóstolo Paulo escreveu: olha, tudo que vocês forem fazer, por palavra ou por ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele glória ao Deus Pai. Então, este crescimento do qual o apóstolo disse, mas Deus deu o crescimento, aleluia, é profundo, é magnífico, e nós falaremos ainda nele, falaremos ainda dele no próximo vídeo, pois o apóstolo acaba dizendo, como que perguntando, quem sou eu? Quem sou Apolo? Nada de importante nós somos cooperadores de Deus, aleluia, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que lindo, é sobre esta beleza espiritual que a gente vai falar no próximo vídeo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.